Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do ESAcast, o nosso podcast da Escola Superior da Advocacia da OAB de Santa Catarina. Hoje temos a honra de receber um dos mais respeitados nomes do direito das famílias no Brasil, que dispensa maiores apresentações, nosso professor Rolf Madaleno. E, ao lado dele, a nossa referência aqui na região em Direito das Famílias, professora Luciana Narraz. É assim mesmo que se pronuncia, Isso. certo? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que está muito em evidência e que vai impactar muito, principalmente nós que advogamos na esfera familiarista, que é a reforma do Código Civil. Vai ser um episódio para entender essas mudanças, os riscos, as oportunidades e como proceder, como orientar também os nossos clientes daqui para frente. Porque, pelo que eu já previamente conversei com o professor Rolf, já está na iminência, então, de precisarmos encarar essa reforma de frente. Fiquem com a gente até o final, tenho certeza que vai ser engrandecedor e, desde já, agradeço a participação e o carinho que sempre tem com a nosso estado, com a nossa OAB e a disponibilidade de estar aqui conosco hoje, professor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Eu me sinto sempre muito bem acolhido aqui. A minha dificuldade é ter que ir embora, mas sempre que venho, fico muito feliz e muito honrado pelo carinho e pela atenção que me presto. Agradeço à doutora Luciana Narraz também, que faz parte desse conjunto de afeto que eu sempre recebo, e agradeço à doutora Bárbara por estar aqui no comando desse nosso podcast. Doutora Luciana, também um prazer tê-la conosco hoje nesse bate-papo tão interessante. Sim, doutora Bárbara, é um prazer estar aqui para a gente debater esse assunto que tem sido um dos assuntos relevantes e mais pedidos aos nossos debates aqui pela advocacia. Quero dizer da alegria de receber aqui o querido colega, amigo, professor Rolf, nossa referência, como bem mencionasse, na publicação de textos, na defesa nos tribunais, na luta por tudo isso, e que participou da comissão de juristas que fez o relatório que foi enviado ao Congresso. Então, o professor Rolf, ele esteve acompanhando essa reforma desde o início, participou dos debates. Muitos estão no YouTube, né, professor Rolf? Para quem quiser assistir, né? Então, todos eles. Agradecemos aí estar sempre aqui conosco em Santa Catarina. Convide sempre. Professor Rolf, para a gente começar a trazer esse tema, na sua visão, assim, de uma maneira geral, qual é o maior movimento sobre a reforma do Código Civil nessa esfera familiarista? Movimento a favor ou contra? Porque tem os dois movimentos, né? Eu diria que existe algum movimento contrário à aprovação que pede um arquivamento puro e simples do projeto 4/2025, que dizem que ele é imprestável, sem dizer por que ele não presta. Mas aí existe uma concentração muito grande na área da responsabilidade civil. E curiosa ou estranhamente, não vi nenhuma queixa, por exemplo, no direito de família, embora algumas manifestações aconteçam no direito sucessório, principalmente naquele ponto da união estável. Não, direito sucessório em relação o cônjuge ou companheiro como herdeiro necessário, obrigatório. Sim. Essa é a grande polêmica, digamos assim. O que me faz entender e compreender que o projeto está bom. Porque projetos não são feitos para serem aprovados às cegas, projetos são feitos para que possam ser agora debatidos. Claro. É por isso que estão lá no Congresso, para que haja o amplo debate, que se façam as reformas de maneira mais ampla ainda, porque já foi ampla a discussão. E uma coisa que eu também sempre contesto é que dizem que esse projeto foi feito em curto espaço de tempo, né? Ele foi discutido em 3 meses, 4 meses, e eu sempre digo que não, ele contém o teor desse projeto, ele foi construído com a base de 41 juristas que foram convidados para as diferentes áreas, para os diferentes livros do Código Civil, inclusive o livro novo do Direito Digital, mas pessoas que têm a experiência do tempo, de longo tempo, de muita informação, e no meu caso, porque é de mim que eu posso falar,
Eu tenho 46 anos de advocacia, e 46 anos de advocacia, as opiniões, as propostas, o auxílio, aquilo que eu pude trazer para essa discussão, para esse projeto que agora é real, que existe, foram 46 anos de experiência. Então, ele não foi feito em 9 meses por nenhum dos 41 juristas, perdão, em 3, 4 meses. Ele foi feito ao longo dos anos de atuação de cada um desses que participaram e da sociedade que participou também de forma intensa, e isso não significou o fim. Se há coisas para serem consertadas, que se faça agora na discussão do Senado. É que quem vê de fora, né, doutora Luciana, entende que o projeto veio, foi construído em 3, 4 meses e deixa de considerar todo o trabalho daqueles profissionais que estavam construindo essa proposta. Isso. Porque nós que atuamos diretamente no âmbito das famílias, sabemos o quanto cada uma das propostas impacta diretamente na solução do conflito que a gente trabalha diariamente. Então, é justamente isso que o professor falou, né? Do histórico. E é importante destacar, Bárbara, que quando foi formada essa comissão de juristas, o Senado mandou ofício convidando diversas instituições a participarem. A OAB de Santa Catarina recebeu esse ofício e imediatamente foi formada uma comissão especial para acompanhamento da reforma aqui em Santa Catarina. E nessa comissão, da qual eu pude fazer parte, a gente acompanhou as audiências públicas que aconteceram. Então, o que aconteceu? Eu acho que é sempre importante pontuar quando vem esse assunto, foi rápido, não houve participação. Isso não corresponde à realidade. Todas as instituições foram oficiadas. Claro que há um fator tempo, ninguém queria uma reforma que levasse um tempo de tramitação muito longo, porque existem situações urgentes que já estão consolidadas na jurisprudência, mas que precisam ser reformadas na lei, até para dar segurança jurídica. Acho que é um dos grandes pontos, né, que o Rolf falou. Não foi feito um projeto às pressas, foi feito um projeto utilizando o que já vinha sendo debatido pela doutrina e pela jurisprudência nesses anos, por isso os juristas com experiência, foi oficiado às instituições, a OAB de Santa Catarina esteve presente. E como esteve presente, eu sou testemunha da sua participação profunda, em todos os momentos, com muita discussão. E sabe o que mais, o professor Rolf, teve algo também interessante, Bárbara, que a gente abriu um link no site da OAB para que os advogados de Santa Catarina pudessem mandar projetos. A gente recebeu algumas propostas e algumas foram encaminhadas para a comissão e algumas até foram colocadas, inseridas. Então, não foi um processo. Houve tempo, houve prazo? Sim, mas acho que foi um processo democrático dentro do possível. E o mais importante, o projeto está apresentado, está no Senado. Agora é hora da gente verificar também o que está acontecendo. Se existem reparos, se existem coisas que a gente possa ainda contribuir, porque para a gente não ser pego como com o Código de 2002, né, que foi aprovado, e aí depois que já estava o texto publicado, começaram as críticas, então a gente tem a oportunidade de fazer isso ainda antes. E eu sou vítima do código, do projeto 634B, porque quando eu ingressei na faculdade, ele é da década de 70, o projeto 634B. E o meu professor de Direito Civil, o nosso professor da minha turma, nos acompanhava os 5 anos da faculdade e disse, vocês esqueçam o Código Civil de 16, peguem o projeto 634B, que quando você sair da faculdade ele vai estar aprovado. Eu saí da faculdade em 79. E na sua opinião, professor, hoje o projeto merece alguma reforma ou deveria ser aprovado em sua integralidade? Deve merecer, sem sombra de dúvida. Claro que eu não conheço todo o projeto, eu discuti todo o projeto, mas eu não participei de todos eu digo no âmbito da família mesmo. No âmbito da família deve sim, porque nós não somos senhores absolutos, não se domina a matéria a ponto de querer dizer que ele está perfeito e acabado. Claro. Muito pelo contrário, é um projeto que precisa ser visto por outros olhos e aí, então, perfectibilizado. Essa é a proposta. Deve ter, sim. Tem, claro que tem. Eu mesmo acho que algumas coisas deveriam constar e não constam. Acho que algumas coisas que se propôs acabaram não sendo acolhidas. Então, ainda tem uma grande discussão a ser feita para que ele se torne perfeito e acabado na medida do possível, porque nós todos já sabemos que quando os projetos se transformarem no atual ou no novo Código Civil, o que vai acontecer?
a jurisprudência vai começar a interpretar de forma distinta e aperfeiçoar a jurisprudência, que aperfeiçoa os códigos. E foi isso que a doutora Luciana disse. Quando esta comissão foi criada, ela não foi criada para construir um código novo, ela foi criada para atualizar o Código Civil nesses 23 anos que transcorreram, de 2002 a 2025, na época era 24, para que se trouxesse para dentro do Código as atualizações que a jurisprudência já consagrada. E mesmo depois de aprovado, eu acredito que a gente também vai começar a encontrar outros tipos de dificuldades, porque vai começar a empregar essa legislação diferenciada, né? Eu imagino, e hoje uma das grandes discussões é a questão da herança digital, né? Como vão funcionar na prática? A gente já sabe que existe uma previsão de reforma nesse sentido, mas a gente brinca que na prática a teoria é outra, né? Então, na hora de efetivamente tornar isso uma discussão processual, a gente vai começar a encontrar os primeiros entraves, não, Luciana? Exato. Mas assim, sabe que tem uma coisa muito bacana nesse projeto, principalmente aqui na parte de direito de família, e que eu faço questão assim de ressaltar, apesar da doutrina e da jurisprudência há muito tempo já vem trazendo debates e apontando falhas, ou tentando ampliar, né, o alcance da norma vigente, porque a jurisprudência tenta adaptar, né, a doutrina também, o projeto vem para sanar isso na parte, principalmente patrimonial do direito de família, que acho que foi onde fizesse a redação, né? O Rolf fez a redação que depois foi submetida à Comissão Geral. Essa parte nós tivemos muitos ganhos, e ganhos principalmente em segurança jurídica, né? Nessa possibilidade de não termos um debate mais. Então, acho que tudo vai caminhando, exatamente. O direito é vivo, né, doutora Bárbara? O direito é vivo. E ainda mais no âmbito da família, Sim. Porque as relações pessoais se modificam muito, e existia a questão da insegurança jurídica em relação às relações homoafetivas, que também hoje fica muito vinculada à jurisprudência, ao entendimento, né, sumulado, mas a gente ainda não tinha isso tipificado. Com a reforma vamos ter, professor? Não assim tão explicitamente, né? Porque há sempre uma preocupação de que, às vezes, terminologia que se utilize possa não ser bem compreendida por preconceitos que ainda circulam em lugares que nós não dominamos, como às vezes no Congresso Nacional. Sim. Né? Porque aí então tem um cadinho muito diferenciado de pensamentos, restrições e o contrário disso. Então, o que se fez? Os casamentos e as uniões estáveis sempre são entre duas pessoas. Não se faz referência expressa à homoafetividade. O casamento é feito entre duas pessoas que podem ser do mesmo sexo ou de sexo diferente, e o mesmo acontece com a união estável. Então, foi uma forma encontrada de se fazer aprovar para que não houvesse resistência quanto à ideia de quem ainda tem esse preconceito em relação à homoafetividade. Então, para evitar estas discussões lá na frente com pessoas que não se sabe que encaminhamento dariam, é melhor, né, fazer com que o projeto amenize, digamos assim, ou suavize eventuais preconceitos. E o que o projeto tem trazido acerca da multiparentalidade? A possibilidade de termos aí 2 pais ou 2 mães no registro civil da criança. Sim, isso vem aqui, deixa eu pegar o artigo aqui. Nós temos aí a questão... Vejam, o projeto... Nós já temos hoje, na questão do próprio Código Civil, a interpretação de que já estaria abrangido, possível, e nós precisamos ir pelos tribunais. Mas vem isso e vem, inclusive... deixa eu pegar aqui, doutora Bárbara, para não falar o artigo inexato. Deixa eu botar aqui. Porque na prática a gente já vê isso acontecer. Até porque do projeto anterior, que veio o Código 2002, nem se tinha essa discussão. Claro. Eu recordo, professor Rolf, que quando eu comecei a dar aula em 2004,
recente a sair do Código Civil, esses debates começaram a palpitar e nós não tínhamos nem resposta. E confesso que, às vezes, naquele momento, a gente nem imaginava o que seria possível chegar na multiparentalidade. Hoje, o projeto traz a multiparentalidade e insere como, por exemplo, no capítulo dos alimentos. Né? Então, ele não só coloca a possibilidade de reconhecimento, mas vai abrangendo. Então, obrigação de alimentos pode ser... O reflexo sucessório. Isso, então, nós temos no 1694, que é a dos alimentos, uma inserção. Nós temos no 1696 a questão de reciprocidade no caso de multiparentalidade, também dos alimentos, né? Então, nós temos aqui, foram feitas exatamente 6 menções expressas, né? Aqui, a questão da multiparentalidade. Nós temos a inserção de um artigo sobre a socioafetividade, expresso na parte de filiação, só tratando da socioafetividade e dizendo que, ao final, até a possibilidade da multiparentalidade. E essa grandiosidade de impactos que a adoção de um termo vai causar no Código Civil não é algo que a gente se construa em 3 meses, né, professor Rolf? Não. Porque inserir ali a multiparentalidade, mas saber que isso vai ter impacto nos alimentos, na responsabilidade familiar, na sucessão, é precisar analisar tudo isso de um viés de anos de prática, né? Isso. Porque sabe que vai impactar muito mais do que inserir um termo novo no Código Civil. Até porque eu, particularmente, eu tenho algumas restrições em relação à multiparentalidade, né? Então, eu reconheço que ela existe, mas ela não é absoluta, como às vezes querem impor. Acho que o Supremo Tribunal Federal exagerou na dose quando reconheceu a multiparentalidade, digamos assim, sem restrições. O que a gente vê, pelo menos na experiência profissional da advocacia, são situações de investigações de socioafetividade argentárias, de interesse eminentemente econômico financeiro, né? Então, essas basicamente, e eu destaco 2 pontos. Um é lá quando enteados e enteadas pedem a investigatória da socioafetividade quando a mãe biológica ou o pai biológico rompeu a união estável, a segunda relação, a terceira relação, e tinham uma vida confortável, e aí então querem a continuação dessa vida confortável com a pensão alimentícia do padrasto ou da madrasta, e já então reconhecida a eventual socioafetividade, já se torna automaticamente futuro herdeiro. Então acho que existe um abuso muito grande em relação a socioafetividade. Então, esses filtros, eu acho que precisam ser... Porque é muito difícil também medir a questão da afetividade, né? Até que ponto eu vou conseguir demonstrar isso depois que rompeu uma relação, depois... Por que essa afetividade não foi buscada, esse reconhecimento não foi buscado no momento que, de fato, estão com todos os vínculos afetivos aproximados. Aí depois que rompe é que você busca essa afetividade. Se me permite, nesse projeto tem um aspecto interessante, e nessa discussão se tratou disso, é que lá pelo projeto 4/2025, a socioafetividade ela só pode ser reconhecida de forma voluntária, espontânea e direto no registro civil depois da maioridade do filho, do dito filho. Por quê? Porque havia um abuso muito grande pela regulamentação do CNJ, se não me falha a memória, era de que se podia comparecer no registro civil, ia o padrasto, ia a mãe biológica, por exemplo, faziam lá o registro do filho, da socioafetividade, de repente o pai, que era um alienado por conta da relação que se desfez, o pai biológico, eu me refiro, aí ele era excluído da paternidade porque um outro, desculpe a expressão, se atravessou para ser pai e vai ser pai exclusivo, porque uma alienadora já excluía o pai biológico. E aí, então, para ampliar essa exclusão, para liquidar com a exclusão do pai, vai lá e fazer o registro de uma socioafetividade, o atual companheiro, o pai socioafetivo concorda, e aí, então, a alienação parental estava sacramentada. Então, existe muito abuso. Eu tive uma experiência muito interessante, profissional, que me fez olhar com outros olhos essa socioafetividade, que era meu cliente tinha 3 pais. O
pseudos pais. Ele se formou em engenharia, ele queria homenagear apenas um desses 3 pais, quem ele realmente reconhecia como sendo o pai dele. Ele tinha um pai biológico, tinha um pai registral e tinha o pai socioafetivo. A confusão se deu porque a mãe dele andava com os 2 na mesma época e ela achou que fosse o registral e, na verdade, era o biológico. Então, o registro foi feito por um que ela achava que fosse o pai e aí deu os 3 pais. E o filho, esse já adulto, e por isso que essa regra constou aí, porque não são os adultos que têm que escolher os pais. Tem que ser, do meu modo de pensar, os filhos que escolhem os pais dele, né? E aí, então, este filho foi lá e escolheu e excluiu os outros 2. Excluiu o biológico e excluiu o registral. Porque ele queria e reconhecia neste, que era o atual companheiro da mãe dele, o efetivo, o réu, pai socioafetivo. Ele não queria 3. Acho que também é uma coisa muito complicada, me perdoem, mas acho muito complicado. Às vezes uma criança tem 2 pais, porque os 2 pais querem ser pais dela. Porque a criança não pôde ser ouvida, ou não foi escutada, não se perguntou para ela se ela queria ter 2 pais. Às vezes uma menina, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, tem 2 pais e tem que se dividir um fim de semana com cada um, com o pseudo pai do casamento e com o pai biológico, porque a mãe traiu. Então, essa criança tem que agradar 2 pais, se desvincular do irmão da família que ela tem, para dar lá atenção para o pai biológico, que, pela sua afetividade, exerce as mesmas funções que o pai, o pseudo-pai, ou pai do casamento, o pai registral. Particularmente, eu penso que o olhar sempre deve ser na criança, como a própria legislação nos faz perceber que ela é a prioridade. Então, a minha opinião particular nessa situação é que quando você tem um pai biológico, um pai registral omisso, é natural que surja a figura do pai afetivo, porque ele vai assumir esse papel na vida da criança. Mas se o casal é separado e o pai é presente, não tem por que você querer trazer uma outra figura paterna para a vida dessa criança, porque ela tem o pai ali. E aí, de fato, na cabeça dela é causar uma certa confusão. Aí, como o professor falou, depois que vai ficando maior, que a própria criança, o adolescente, vai despertando essa afetividade, esse reconhecimento paterno nessa figura, é que você vai consolidando essa paternidade socioafetiva. Concorda, Luciana? A paternidade socioafetiva é um tema que eu confesso que eu acho que ainda temos alguns pontos a amadurecer. Sim. Né? Porque o que a gente fez, né? A gente criou um instituto da socioafetividade, o que é fantástico, porque o afeto não pode ser ignorado nas relações hoje, né? Ele gera responsabilidade, que acho que é um dos grandes temas, né? Ter o reconhecimento é gerar responsabilidades e obrigações, porque o afeto ele se manifesta no mundo real, quando a gente quer o jurídico, a gente quer as responsabilidades que vêm com isso. E a gente encaixa a socioafetividade num sistema que foi construído há séculos atrás, né, com base no biológico. O biológico não muda. O biológico não importa o que aconteça. Meu pai biológico é meu pai biológico. E aí a gente insere a socioafetividade. E o que eu acho positivo termos o reconhecimento socioafetivo, não sou contra, não sou contra, e esse exemplo que o professor falou demonstra isso, aquele filho tinha um reconhecimento e era do pai socioafetivo, e foi a pessoa com quem ele se identifica, com quem ele mantém aquela relação de afeto, e com quem talvez aquela pessoa que teve a responsabilidade com ele, o cuidado, e para quem ele quer ter a reciprocidade do que vem futuramente, né, por isso agora adulto fazendo todas essas questões. Só que me preocupa quando a gente coloca um sistema inflexível em algo que é volátil, que são os afetos. Porque os afetos, e tu mencionaste quando estava fazendo a pergunta, né? Os afetos, eles podem modificar. Quer dizer, hoje eu tenho um pai, uma criança, por exemplo, né? Convive muito com o padrasto, que acaba se transformando o pai socioafetivo, mas aquele casamento se dissolve, porque dissolução de casamento é uma realidade, e talvez não tenha mais contato com aquela mãe e nem mais com aquele filho. E o que acontece? Não é tão simples assim desfazer esse laço socioafetivo que já foi registrado, que já entrou com consequências jurídicas. Então, não tenho dúvida que a socioafetividade veio para agregar o direito.
A minha preocupação é ele ser enquadrado e ser tratado exatamente da mesma forma que um laço biológico. E a multiparentalidade veio, e eu me recordo muito, porque quando a gente estava em sala de aula com os alunos, trazendo debate, dizia, tá, e se ele tem um biológico? O exemplo que o Rolf deu era o exemplo que a gente sempre trabalhava, hipoteticamente. Qual prevalece? O vínculo biológico, o vínculo afetivo, o vínculo registral? Como é que nós vamos equilibrar tudo isso? E ao final, fica a escolha do filho? Tirar, eu também já tive uma situação que o filho quis tirar o pai socioafetivo registral quando adulto. Porque fez sentido naquele momento. Quando é consensual, até ok. Mas e se isso acontece, esse rompimento de laço acontece, e o filho quer manter e o pai socioafetivo não quer mais? Então, a gente trouxe complexidade, e aí eu digo, Rolf, esses tempos estava num julgamento no tribunal, Bárbara, e o relator aqui, Tribunal de Santa Catarina, né? No caso que eu estava sustentando, o pai queria romper esse laço de socioafetividade da filha por inúmeras razões. Inclusive, já estava 5 anos sem ter nem contato com a filha. Houve uma ruptura realmente Drástica. não agradável, né? E o tribunal disse, não, doutora. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, fala para o IBDFAM. Fala para o IBDFAM que trouxe a ideia do socioafetivo e agora socioafetivo é pai, filiação a gente não muda, peraí, filiação biológica a gente não muda, mas será que o socioafetivo... Então, mas assim, isso é um debate que transcende o que vem na norma, né? Quando o projeto traz a ideia de regulamentar, é de trazer para o Código Civil os termos que já foram consolidados na jurisprudência dos tribunais superiores e nas regulamentações do CNJ e aprimorando o que vem. Uma pergunta prática, professor Rolf. Nesse exemplo que o professor trouxe, de ter um filho, um pai biológico, um pai registral e um pai afetivo. Digamos que esse filho quisesse manter o vínculo com os 3 pais. Com base no novo Código Civil, ele vai ter uma certidão com 3 pais? Pela multiparentalidade, sim, mas esse projeto, ele faz um certo rearranjo e ele, digamos assim, ele regula melhor isso, porque ele estabelece, por exemplo, que padrasto e madrasta não são pais socioafetivos naturalmente. Isso, né? isso Foi uma coisa que, isso é excelente. Que se fez de extrema importância. E dos 18 anos para que o filho escolha. Então, o exemplo da Argentina, qual é? Tem um artigo, acho que é 510 do Código Civil argentino, que diz que reconhece a socioafetividade, mas diz que uma pessoa só pode ter 2 pais. Para entrar, o outro tem que sair o que está. Né? Então, a questão é essa, vamos dizer, a multiparentalidade, ela é uma solução, ela é real. Bom, para mim, filiação, estado de filiação tem que ser eterno, constante, até o fim da vida, do começo até o fim. Estados de filiação que terminam quando o pai rompe o padrasto rompe com a mãe biológica, que é patente que eles não vão continuar, né? Então os vínculos ficam só de ordem financeira, econômica, de interesses materiais, não tem como. Aqui a socioafetividade, a multiparentalidade, pode até ter a multiparentalidade, mas ela tem que ser genuína, do começo até o fim. Não tem que ter a função, tem que exercer a função. Ter a função de pai não é suficiente, ou de mãe. Tem que exercer esta função continuamente, do começo até o fim. Se eu não projeto para o futuro a continuação dessa socioafetividade, pode terminar, porque é formação de problemas. Porque a gente precisa se remeter ao que gera esse vínculo de paternidade, que é o afeto, e não a responsabilidade econômica. Então, aí que está a confusão. Tem que ser o interesse pelo viés da criança e desse pai afetivo, né? Precisa ser recíproca essa afetividade e não imposta para que possa gerar obrigações para aquela outra parte. Acho que esse é o ponto principal do reconhecimento de uma paternidade socioafetiva. É parecido com a história da união estável, que eu tenho que descobrir onde, em que momento eu quis formar ou constituir família, né? É um pouco parecido com essa subjetividade de em que momento eu quis ser pai ou mãe de alguém para o resto da minha vida. Né? Em que momento eu quis constituir uma união estável. E com a reforma do código, os contratos de namoro vão acabar tomando mais força?
Eu nem sei se eles têm força, eles têm força. Eu não confio nos contratos de namoro, para mim é uma falácia, né? O contrato de namoro não existe, primeiro porque não gera efeito nenhum. Então não tem como contratar algo que não gera nenhum tipo de efeito jurídico. É apenas uma blindagem de uma provável união estável que existe ou que se quer evitar que gere os efeitos. Então denomina algo que não é namoro como se namoro fosse. Se for namoro, não precisa de contrato. Agora, se descaracterizar do namoro porque eles se aprofundaram e estabilizaram essa reunião, não adianta ter o contrato. Porque o contrato não vai gerar o efeito jurídico que se espera, porque o que o tribunal e os juízes vão, digamos assim, investigar é se aquilo era um namoro mesmo, se era um... Mas aí vem a questão da subjetividade, porque a questão de constituir família, quando um quer e o outro não quer. Como que comprova que era ou não era uma união estável? Não adianta contratar. É melhor, desculpe interromper, é mais fácil fazer um contrato de união estável com os regimes de separação de bens, etc. e tal, com renúncia de herança concorrente, que é mais seguro do que um contrato de namoro. Ou pode dizer que está namorando e se aquele namoro se transformar numa união estável, já estabelece desde logo o regime de separação de bens e de renúncia de herança concorrente. Que é isso que as pessoas querem, evitar efeitos patrimoniais, que cada vez mais as pessoas querem, Sim. Egoisticamente falando, então façam assim. Eles querem a parte boa e não querem a parte... E por falar nisso, né, dos efeitos sucessórios, como que isso está impactando na reforma? Qual que é a maior debate, a maior discussão sobre os impactos do companheiro na sucessão? Hoje, né, o que realmente... Vamos lá, a primeira coisa que foi feito na reforma foi, tanto no direito de família quanto no direito sucessório, unificar os artigos que mencionavam apenas casamento e inserir a união estável. Então, tanto na parte de família como de sucessões, foi buscada a equivalência na norma, uma equivalência que veio de decisões de tribunais superiores, porque a gente não existia, né, no Código Civil toda essa equivalência, e foi construída pela doutrina, pela jurisprudência, então isso passou na boa parte dos artigos. Mas o ponto que realmente é o polêmico, né, que gera a controvérsia, é a questão do cônjuge e companheiro, agora no caso, né, serem retirados do rol dos herdeiros legítimos na concorrência, né, que era um assunto... que já havia, mas ele é concorrente, não é? É uma inserção que foi feita do Código de 2000, do Código 16 para o Código 2002 e agora está se voltando àquela ordem básica, né? Em que a gente tem descendentes, ascendentes, aí o cônjuge, o companheiro fica ali, ele sai da concorrência, esse é um dos pontos. E o segundo ponto, que vem em linha, né? Que vem também tentando conversar com a parte do direito de família, é a ampliação da liberdade de poder pactuar, e aí a gente vai ter a possibilidade do cônjuge e o companheiro não serem herdeiros necessários, expressamente, e, portanto, eu poder retirá-los por testamento e até mesmo fazer aí as renúncias antecipadas de herança, que era um assunto que o Rolf já tratava, né, Rolf? Eu lembro bem quando foi. Eu lembro quando publicasse aquele artigo, foi um pouco antes, inclusive, de uma norma que veio em Portugal. O Rolf publicou o artigo e, na sequência, Portugal também trouxe aquela norma da possibilidade aí de renúncia de herança, e aqui não foi possível. Então, o Rolf teve que fazer foi uma construção brilhante, Rolf. Doutrinariamente falando, tudo como ele trouxe no artigo, e hoje o projeto traz isso de maneira simplificada, né, para poder fazer a renúncia. Então, polêmica, a exclusão do cônjuge do rol da concorrência e do companheiro, no caso, né, porque apesar dele não estar na norma, ele já está inserido por causa da jurisprudência, a concorrência, retirada de herdeiro necessário, possibilitando então que a gente exclua, e a possibilidade da realização dos pactos sucessórios, né, com essa renúncia. Que é o artigo 426, né, da Pacta Corvina, que diz que não se pode renunciar à herança de pessoa viva. Então tinham duas situações. O Código de 2002
colocou o cônjuge em uma situação de vantagem que não existia no Código 16. O cônjuge passou a participar das 3 classes de sucessão de ordem de vocação hereditária. O cônjuge concorre com os descendentes, o cônjuge ou companheiro sobrevivente concorre com os ascendentes, e se não tiver as 2 primeiras classes, ele herda sozinho o universo da herança. Antigamente, ele só herdava o universo da herança se não existissem nem descendentes nem ascendentes. Mas qual era a chance do cônjuge ser herdeiro universal? Praticamente zero. No passado, no Código 16, raramente o cônjuge chegava a herdeiro universal, porque eles tinham os descendentes, tinham os ascendentes, e antes do Código 16 ainda tinha os colaterais que ficavam antes do cônjuge. Gente, qual é a chance? Naquela época, os filhos não eram 2, 1 filho, 3 filhos, eram 16 filhos, 15 filhos, 8 filhos. Verdade. Então, sempre teriam descendentes que herdariam o universo da herança, e o cônjuge sempre viveu da meação. Aí inventaram a concorrência, que seria interessante se não incidisse sobre os bens particulares das pessoas, o que criou um celeuma terrível, e por isso então foi alterado no projeto, se viabilizando por pacto antinupcial, ou por pacto contrato de convivência, se renunciar à herança concorrente, são os 2 primeiros incisos de 1829, e aí acho que o grande celeuma, a grande polêmica é que o cônjuge ou convivente deixaram de ser herdeiros necessários. Bom, eles sempre foram herdeiros necessários, eles sempre foram herdeiros, nunca foram herdeiros necessários. Mas a chance de serem herdeiros necessários sempre é a mesma. Não pode ter nem descendentes, nem ascendentes. E aí a pergunta que eu faço é assim, esse cônjuge que deixa de ser herdeiro necessário ou convivente, ele está perdendo exatamente o quê? Bom, ele está perdendo a possibilidade de que aquele que vai morrer o exclua por testamento da herança, porque ele não deixou de ser herdeiro, ele só deixou de ser herdeiro necessário. Ele continua no 3ª ordem de vocação hereditária, mas eu posso excluí-lo. Mas quem que vai excluir? Quem vai excluir é aquele casamento de pouco tempo. É aquele casamento da exclusão das mesmas pessoas que tiram nos 2 primeiros incisos, ou seja, quem não quer que concorra nos bens particulares é o mesmo que vai excluir o herdeiro necessário, cônjuge ou convivente, entende? Então, na prática, geralmente, se eu tenho um casamento de longa duração, o meu cônjuge vai ser o herdeiro naturalmente, porque o que morre vai deixar para ele, cônjuge, a meação e talvez até uma participação de herança, ou não. Mas eu acho que essa regra de exclusão da obrigatoriedade do cônjuge ser herdeiro, ela decorre deste fato de que se tem casamentos novos em que as pessoas herdam um universo ou parte da herança apenas porque estavam lá no momento de uma união de pouca duração. Então eu acho que ficou uma coisa meio, digamos assim, de novo subjetiva. Eu tenho a possibilidade de excluir aqueles que eu não acho que são merecedores da minha herança, que eu não quero que os meus bens troncais terminem nas mãos do cônjuge ou do convivente sobrevivente. É isso que eu penso que se evita com essa norma de exclusão do cônjuge como herdeiro necessário. Ele é herdeiro, só não será obrigatoriamente herdeiro. Isso então é que fica na mão daquele que morre depois. Eu não quero que o meu cônjuge seja meu herdeiro porque ele não participou na construção disso, porque se participou na construção desse patrimônio, raras vezes eles ficam excluídos da herança. Me fez entender? Acho que hoje eu estou meio... Sim. Mas, e essa questão, ela vai ser decidida pelo autor da herança em testamento ou em um pacto? Para exclusão, testamento. Para exclusão. Para exclusão, ele tem que fazer o testamento para excluir. Então, permanece não tendo uma ligação direta no regime de bens escolhido no casamento e a sucessão. Se não fez testamento, não tem descendentes nem ascendentes, quem será o herdeiro natural? O cônjuge sobrevivente. Agora, se eu não quero que esse cônjuge sobrevivente seja herdeiro, eu vou fazer o testamento. Mas por que eu não quero que ele herde? Alguém que ficou do meu lado uma vida toda, alguém que me ajudou a construir, eu não vou querer que ela participe dessa herança? Não, eu não quero que essas relações recentes e novas, que os meus próprios filhos do primeiro casamento não querem que este cônjuge sobrevivente participe de algo que foi construído pelaquela família. Isso é uma cultura que vem desde o tempo de Roma, que são os bens que a gente chama de bens consanguíneos. Bens familiares, né?
e principalmente consanguíneos, se foram construídos pela família de sangue, não podem parar nas mãos de quem não tem a consanguinidade. Cônjuge não é parente, cônjuge é cônjuge. Né? Então, quem construiu foi aquela família, com esforço. Mas a reforma não prevê essa questão de tempo para exclusão? Ou prevê? Não prevê isso. Não tem não. como, né? Isso é o mesmo que querer dar tempo para a existência, caracterização da união estável, né? Não funciona. E sobre as relações poliafetivas, tem alguma modificação? Não tem nem Nem menção a isso, não tem né? nem menção, Não. nem abre a porta para isso. Não. Mas aí, né, Luciana, sabe disso, eu acho que já falou várias vezes, aquela questão de nós temos que fazer um projeto que seja atualizado com a jurisprudência dos tribunais. O Supremo não aceita, não admite a poliafetividade, né? Então, por isso, não tem como fazer um regramento contrariando a jurisprudência do Supremo. Vamos lá, a reforma teve a ideia de velocidade, não vamos dizer que foi demorada, não foi, né? Como diz o Rolf, é evidente que quem estava participando da comissão de juristas já tinha a bagagem da experiência do que se identificava como falhas na lei anterior, né? Lacunas que precisavam ser preenchidas, ou texto que precisava ser modificado, tudo isso com base em amadurecimento doutrinário jurisprudencial dos últimos anos. Então, o que a gente tem, assim, como grande linha, vamos falar de direito de família e sucessões, né, que é o que nós estamos, digamos que é o nosso objeto maior de estudo aqui, não vamos falar do projeto como um todo, mas a grande linha foi o quê, né? Fazer as atualizações necessárias, como, por exemplo, essa questão de inserir companheiro e cônjuge, de passar um filtro, né, nos artigos. Então, muitos artigos só foram refinados nessa parte. Outras foram a inserção de problemas que a doutrina já identificava e que precisavam ser inseridos expressamente. Por exemplo, a questão dos pactos, onde a gente faz cláusula de exclusão de um do outro, exclusão de renúncia antecipada de herança por pacto, que é um assunto, por exemplo, que a doutrina já traz há algum tempo. O Rolf, por exemplo, tem um texto já publicado em obra do IBDFA, e acho que está no teu site também, né, Tá até no meu livro de sucessão legítima. No livro. Em outros livros. Então, assim, já tem, mas há quem diga o contrário hoje, diga não, porque o artigo 426 não permite, então a reforma vem entendendo que é algo positivo. Vamos acabar com a controvérsia se pode ou se não pode, porque a lei permite ou não permite? Colocamos na lei. Permite. E vai permitir e acaba a discussão. Então, assim, em alguns momentos, realmente, a gente vê que a comissão de juristas precisou se posicionar em algo que talvez não tivesse tão claro ainda não. Posicionou. O que é bom para nós, independente, né? Por exemplo, na parte de regime de bens, que a gente acompanhou também a discussão, eu me lembro, principalmente na parte da discussão da participação societária, né? Mas não é isso, não é isso. Não, peraí, temos um posicionamento. Então, independente se eu gostei, por exemplo, ou como o Rolf falou, algumas coisas da multiparentalidade podiam ter algum limite, algumas coisas diferentes. Mas, independente se todos os membros da comissão concordaram ou não, houve um posicionamento no projeto. De temas onde haviam lacunas e principalmente os não tão polêmicos, né? Então, questões como o poliamor vai trazer um debate, uma polêmica que acabaria talvez travando o andamento do projeto, porque iria entrar numa discussão que a gente sabe que é muito maior do que jurídica, né? Porque envolve questões éticas, morais, religiosas, enfim, tudo isso que está o plano de fundo da sociedade. Então, acabaria travando o projeto por um ponto. Contaminava o resto. E aí acabava que o projeto não... Então, houve, né, a intenção foi filtrar. Então, sim, tem pontos em que houve posicionamento que não havia inserção do pacto, por exemplo. Havia na doutrina, mas havia debate. Posicionou que pode. E aí vai ser feito. Possibilitou mais questões de pacto antinupcial, muito positivamente. Trouxe a questão da partilha de cotas sociais, com divergência ou não, né? Muito bom.
não concordamos com tudo, mas o fato da lei se posicionar nos traz segurança jurídica. Acho que é nesse sentido, assim, Bárbara. Então, assim, o cônjuge foi excluído da posição de herdeiro necessário. O cônjuge, o companheiro. Gosto ou não gosto, mas há um posicionamento. O que torna muito claro, porque para nós, o que a gente sente, e aí já puxando, desde o Código de 2002, que alterou o direito sucessório significativamente, com a inserção da concorrência do cônjuge, a gente sente um aumento das pessoas em procurar conhecer o direito de família e sucessões para fazer planejamento. Sim. Então, as pessoas querem planejar. Então, pois agora esse meu cônjuge vai ser herdeiro. Como o Rolf falou, olha, normalmente quem não quer que o cônjuge seja herdeiro, são casamentos de curta duração. Acabei de casar com alguém em separação de bens, eu já tenho um histórico familiar, já tenho filhos adultos, tenho aquele patrimônio, ele tem o dele. A gente quer casar, quer ser feliz ou quer ter uma união estável. Aí tem que fazer os contratos de namoro para tentar evitar a união estável. Fazer planejamento patrimonial, sucessões. Aí a pessoa quer fazer planejamento, se sente insegura porque é herdeiro, não posso excluir. Então, a ideia, pelo menos assim, para quem trabalha com planejamento patrimonial e sucessório, o código vai nos trazer a reforma, né? O projeto de reforma. Não é importante dizer que não é um código novo, né? São modificações no código atual. O projeto de reforma do Código Civil vai trazer mais segurança jurídica. Porque hoje, por exemplo, a cláusula de renúncia antecipada de herança, eu já inseri. E aí, fundamento como? Na doutrina do Rolf Madaleno. É verdade, a cláusula que eu fiz, eu disse, ela é possível conforme a doutrina publicada, mas nós não temos a lei. E isso causa insegurança, porque daí lá na frente, quando o meu cliente for executar, será que pode? Será que não pode? Já tinham tribunais proibindo que os tabelionatos fizessem essa cláusula. E voltaram atrás, né? Pois é, mas isso gera insegurança. Exato, e agora... Mas o Tribunal de São Paulo voltou atrás e reconheceu a possibilidade de se pactuar, né? Que ótimo. Ou seja, sinal de que tinha luz lá no fim do túnel. Né? Tem luz, eu sempre acreditei nisso. Era isso. E trazendo para uma questão um pouco mais atual de discussão, porque o Rolf falou que antigamente tínhamos 15, 16, 17 filhos, né? E isso foi reduzindo, até que virássemos pais e mães de cachorros, de gatos, de animaizinhos de estimação. Isso também vem mudando com uma proposta de alteração do Código Civil, não? Agora, parece que não como as pessoas esperavam que fosse, né? Vamos dizer assim, continuam tratando os animais como objetos, como coisas, né? Não é como membro familiar. Como ser ciente, mas não como membro da família, né? Isso. Mas, por exemplo, nós temos lá no artigo dos deveres dos cônjuges ou conviventes, que é o 1566, uma inserção, por exemplo, de um parágrafo falando expressamente: os ex-cônjuges e os ex-conviventes têm o direito de compartilhar a companhia e arcar com as despesas destinadas à manutenção dos animais de estimação. A inserção desse parágrafo 3º, né, caso aprovado, ele vai nos trazer uma equiparação à guarda e alimentos. Assim... Claro que a gente sabe que não estamos dando personalidade, acho que esse é o grande ponto, né? Eu me recordo, professor Rolf, lá no debate que foi feito, na audiência pública que foi feita em São Paulo, esse assunto veio bastante, tinham muitos colegas que foi aberta a palavra para qualquer pessoa que estivesse assistindo, e esse assunto foi trazido de maneira muito intensa. E lembro que os membros da comissão jurídica que responderam falaram o seguinte: olha, nós vamos inserir alguns pontos, mas não tanto assim, porque tudo aquilo que precisa de um amadurecimento jurídico um pouquinho maior, vamos deixar para um outro momento. A ideia da reforma era passar por aquilo que já tivesse acontecendo, como essa questão do... O perigo de uma interpretação equivocada como essa é a gente tratar essa obrigação dos custos dos animais com os alimentos dos filhos, e aí fazer um cumprimento de sentença pelo rito de prisão porque o cara não ajudou a pagar a ração do cachorro. Sim, mas então veja, a gente não entra exatamente nessa fórmula, mas olha só, nós temos algumas inserções interessantes, tá? Não é aquela eu mencionei ali na parte desses cuidados que já vinham consolidados, mas, por exemplo,
O artigo 19 do projeto, ele fala: a afetividade humana também se manifesta por expressões de cuidado e proteção aos animais que compõem o entorno sociofamiliar. Então, isso já vem também facilitando. E eu lembro, Bárbara, eu até vou contar aqui uma situação, né? A gente tem o 91A também, só completando, né? O 91A que também fala que os animais são seres vivos, cientes e passíveis de proteção jurídica própria, destacando que aqui em Santa Catarina, professor Rolf, nós já temos no nosso Código Ambiental Estadual uma proteção já aos animais domésticos como seres cientes já há alguns anos, né? Então, na nossa legislação especial já tinha, então era cães, gatos e cavalos estavam expressamente protegidos, né, como seres cientes, sem prejuízo de outros, né, porque hoje a gente vê de tudo, né? De tudo, né? Cobra. Cobra. Sim, cobra, capivara, tudo. enfim. Coelho. Capivara é animal silvestre. Meu mas filho tem gente- ultimamente estava me pedindo um porco-espinho. Coelho. Eu atendi esses dias uma pessoa que mora Tartaruga. em Dubai e ela estava contando, enfim, fazendo divórcio, e assim, era os coelhos, ela me falando dos coelhos, dos gatos, e me chamou a atenção coelhos, e disse assim, é muito comum aqui as pessoas terem coelhos. Mas assim, o que nós temos aqui de importante, por exemplo, para o direito de família, uma norma que preveja expressamente essa questão dos custos, do cuidado e do compartilhamento da companhia, evita a discussão se isso é possível juridicamente. Luciana, os tribunais já reconhecem. Já reconhecem, mas eu não vou esquecer de uma ex-aluna minha da graduação, que eu encontrei um dia lá no tribunal e ela estava assim, inconsolada, porque ela disse, poxa, professora, lembra, tinha doutrina, jurisprudência, e aí a Câmara de Julgamento disse que o que eu estava pedindo era um absurdo, que não tinha fundamento jurídico nenhum. Então, apesar da gente ter construção doutrinária, construção jurisprudencial, ter isso na legislação nos dá segurança. Como a gente já ouviu, né, de magistrados, não concordo, vou dar um exemplo, não concordo com guarda compartilhada, mas é a lei, eu tenho que aplicar. Então, posso não concordar com alguns pontos, então, acho que veio bem nesse sentido também, veio bem. Se não foi o ideal, foi o possível, né? É que isso já aconteceu no Código do Miguel Reale, né, de 2002, que o Caio Mário, por exemplo, reclamava que não tinha nada sobre inseminação artificial, medicamente assistida, mas era um tema novo, ainda muito incipiente, e que ele não queria colocar num código que pudesse gerar discussões, etc. e tal. Deixou para que mais tarde se fizesse isso. Foi feito agora. Né? E só colocou aquele artigo do 1597. Da reconhecimento da presunção de paternidade. E agora o Código Novo traz toda uma parte sobre as técnicas. Amadurecimento. As técnicas de reprodução assistida, a necessidade de sempre ter a manifestação da vontade para o uso. Então, isso são amadurecimentos. É isso como o professor falou. Então, alguns pontos polêmicos não vêm por não amadurecidos. E, professor, o nosso podcast comunica muito com a jovem advocacia, né? É um público muito grande da nossa Escola Superior da Advocacia. E, na sua opinião, como que esse jovem advogado pode se preparar para atuar agora com essas modificações? O professor acredita que vai ter mais espaço, mais abertura para mediações, porque as famílias ainda não vão estar adaptadas às novas mudanças, ou uma abertura para uma atuação mais consultiva do planejamento patrimonial? O que o professor recomendaria para essa jovem advocacia? Pois olha, pergunta difícil, hein? E, assim, né, sempre é uma grande preocupação para o jovem advogado a questão do mercado de trabalho, né? Eu vou usar uma frase que meu pai sempre me dizia, assim, olha, não adianta tu te formar, sentar atrás de uma mesa e esperar que as pessoas te procurem. Tu tem que saber, tu tem que poder mostrar o teu valor para que as pessoas reconheçam o teu valor e aí ele conclui, faz a fama e deita na cama. Então, sempre para quem está começando, e não só para os que começam, porque já tem algum tempo já de prática da advocacia, o diferencial é exatamente esse, é muito aprendizado, muito estudo, porque é a segurança como a gente transmite as informações é que vão gerando o mercado de trabalho. Então, o que nós estamos vendo aí? Um leque de novas informações, um leque de novas oportunidades, uma advocacia
totalmente digitalizada, que está própria e apropriada para esses jovens que já nasceram nesse mundo, nesse universo da informática. Então, é o caminho que eles só precisam seguir. Agora, para que isso se transforme em resultados profissionais, aí sempre a fórmula, eu acho que é a mesma. Eu tenho que ter autoridade naquilo que eu faço, porque isso gera confiança. E aí concluo rapidamente, meu pai dizia assim, olha, nunca demonstra na frente de um cliente que tu não sabe. Se ele te pergunta alguma coisa, diz qualquer coisa, porque ele sabe menos do que tu. Exato. Depois, quando ele voltar, tu lê e te prepare, e aí quando ele voltar e te perguntar, tu diz, não, eu nunca disse isso. Eu costumo dizer para as minhas alunas a mesma coisa. Segurança que tu precisa transmitir para o teu cliente. Ele não está lá preocupado com uma tese jurídica que tu vai empregar na defesa dele. Ele está de que você vai se propor a fazer tudo que estiver a seu alcance para garantir o direito dele. Acho que é isso que ele tem que se preparar, ele tem que gerar confiança. E batalhar, trabalhar por isso, né? Ele tem que se empenhar. Professora Luciana, e na sua opinião, assim, que caminhos essa jovem advocacia deve seguir para começar atuando com ética, mas com excelência num direito que se transforma tanto aí como o nosso direito das famílias? Não tenho dúvida, né? Primeiro, iniciar-se com a palavra correta. A ética e responsabilidade acho que fazem parte da nossa profissão. Não tem como atuarmos sem pensarmos nisso, e principalmente no direito de família. Direito de família, nós estamos lidando com pessoas feridas, pessoas com dor. Claro que quando a gente está falando de planejamento é outra história, mas quando a gente está falando dos casos que chegam corriqueiramente a um escritório de família, então a gente tem que ter aquela empatia, o acolhimento, entender o que a pessoa está passando, com ética, com limites, também demonstrar ao cliente os caminhos que a gente pode seguir. E o segundo ponto, sem dúvida, é seguir se atualizando. Não tem como. Eu me recordo, Rolf, nós tivemos na conferência da advocacia aqui da OAB, durante a pandemia, foi até online, o Leandro Carnal trouxe uma palestra para nós e ele falou assim, olha, quando meu pai se formou, o pai dele era da área jurídica, era advogado, ele abriu a sala dele, botou o anel de grau e nunca mais estudou, recebia os clientes da forma que estavam. Hoje não há como a advocacia estar sem estar se atualizando constantemente. Não é esperar a reforma. Ok, talvez o advogado no seu dia a dia, que nós aqui também temos a docência, e o lado acadêmico junto, então nós estamos sempre precisando estar um passo à frente, estudando, debatendo, mas o advogado ele tem que resolver o problema que chega na frente dele muitas vezes, mas não esperar o problema chegar, o problema acontecer. Então, assim, aí já faço aqui já puxo, a gente tem aqui na Escola Superior da Advocacia inúmeros cursos para o jovem advogado, desde a gestão de escritório, contrato de honorários, até os de família. Então, temos aí a possibilidade de estar sempre se atualizando, sempre por dentro dos assuntos. É claro que quando chega um assunto específico vai se aprofundar, mas pelo menos já sabe, já tem a ideia, isso é possível, isso não é possível, porque eu ouvi naquela palestra e aí já sabe para onde procurar. Então, a atualização é necessária e aí já digo que a escola está sempre à disposição do jovem advogado, totalmente do jovem e do jovem de alma. Ou do jovem há mais tempo. O jovem há mais tempo, de toda a advocacia como um todo. Ótimo. Antes de encerrar, tem um quadro tradicional aqui no nosso podcast que chama Última Instância. É aquele bate-bola, assim, uma pergunta com resposta rápida, sem justificativa, sem explicação, primeira coisa que vem na cabeça. Então, eu faço a pergunta, professor Rolf e professora Luciana na sequência. Um livro que todo advogado deveria ler. O Físico, que não é livro jurídico. Luciana? A Arte da Guerra, do Sun Tzu. Uma inspiração, dentro e fora do direito. Os que venceram? Eu não tenho resposta rápida. Um erro que te ensinou mais que qualquer acerto. O casamento dos outros que foram desfeitos para manter o meu. Perfeito. Isso é...
Como responder depois disso, né? Esse foi perfeito mesmo. Mas Olha, é de isso, todos, né? eu acho que... Uma frase ou princípio que te guia na vida. Viver intensamente e aprender é fundamental. Atuar com paixão e técnica, acho que esse é o que define. Perfeito. Uma causa que você sempre defenderia. Mulheres. A mesma. O maior desafio da advocacia hoje? O próximo dia. Os outros já foram vencidos. Que difícil, né, Lu? Não, você deixa o bate-bola. Acompanha o relator. Um conselho para quem está começando na advocacia. Estude e acredite no que faz. Esse eu já tinha também falado. Esse eu concordo. Rolf por Rolf em uma palavra. Rolf. Luciana por Luciana em uma palavra. Pronto. Olha, que privilégio poder sentar aqui nessa mesa e conversar com a professora Luciana, com o professor Rolf, particularmente um profissional que a gente admira muito, que desde a faculdade a gente é incentivado a ler, a estudar, e hoje ter o privilégio de estar aqui aprendendo pessoalmente é incrível, e acho que isso a gente deve, eu particularmente devo à OAB, né? Agora a ESA, na possibilidade de estar nesse espaço, mas a OAB como um todo de trazer saberes, de aumentar oportunidades, de nos permitir conhecer e estender laços que são essenciais para o crescimento da nossa profissão. Então, fica aqui um agradecimento especial ao meu diretor-geral da ESA, Dr. Ezair Meurer, ao nosso presidente Juliano Mandelli, por tudo que vem construindo aí no nosso estado. Encerramos agora mais um episódio do nosso ESAcast com a certeza de que refletir sobre o direito das famílias é essencial, ainda mais agora com a proposta de modificação do Código Civil. Muito obrigada, professora Luciana. Obrigada. Muito obrigada, professor Rolf. Eu que agradeço. Foi uma honra muito grande poder participar desse podcast e ainda com o patrocínio da OAB de Santa Catarina. Sob os auspícios da ESA, eu tenho um carinho especial pela ESA e quero parabenizar a ESA de Santa Catarina, porque estou acompanhando os trabalhos e eu estou assim, encantado, porque realmente vocês têm feito um trabalho de excelência. Convidamos a todos para fazerem suas sugestões, seus apontamentos sobre o que nós trouxemos e o que vocês ainda querem ouvir, porque o nosso podcast é feito pela advocacia e para a advocacia. Também convidamos todos a nos seguirem no Instagram, @ESAOABSC, e conhecer todos os cursos que a professora Luciana já falou, que temos à disposição na nossa página da ESA, esa.oab.org.br. Nos vemos no próximo episódio.